novo ministro da Justiça disse que, se houver cheiro de vazamento, toda a equipe da Polícia Federal será trocada, mesmo sem prova. A declaração, a Folha de São Paulo, levantou temores de uma ação para frear investigações contra a corrupção. E deu força à tese de que a Polícia Federal deveria ser uma polícia de Estado e não de governo. Por outro lado, 2 anos de Lava Jato demonstram que o desembaraço e a atuação da Polícia Federal como polícia judiciária não necessitariam um reforço de mais autonomia. E que seria perigoso haver corporativismo numa instituição armada, preparada e autônoma. Isso é motivo e oportunidade para discutir esse tema polêmico. Aqui no estúdio, o subprocurador-geral da República, Dr. Carlos Eduardo Vasconcelos, e o diretor de prerrogativas da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Félix de Paiva. Delegado, existe uma proposta de emenda constitucional dando autonomia, inclusive administrativa e orçamentária, à Polícia Federal. O senhor acha isso necessário? Ela é mais do que necessária. Ela é fundamental para o Estado brasileiro hoje. Desde a PEC é de 2009, né? Desde lá, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que hoje representa 2.200 delegados no Brasil inteiro, vem alertando que a Polícia Federal precisa de mecanismos na Constituição Federal para que garanta a sua atuação. Artigo 144, né, que mudariam. Isso, artigo 144. E garantindo, independentemente de quem esteja no governo, que a Polícia Federal continue atuando da forma como a sociedade já aprendeu a admirar. Então, a PEC 412, a gente vinha falando que havia essa necessidade. Com tudo o que aconteceu hoje, nesses últimos dias, nesses últimos meses, fica muito mais tranquilo para a gente sustentar essa condição fundamental da PEC, porque está todo mundo vendo aí. Pois tá é, claro. O que aconteceu, além dessa ameaça recente do novo ministro da Justiça? Que dificuldades a Polícia Federal tem encontrado, que óbices estão sendo postos como obstáculos à investigação? A investigação, nós fazemos a nossa investigação, não há como dizer com a Lava Jato, com as Zelotes, que a gente não esteja trabalhando. Estamos trabalhando. Mas a nossa preocupação existe nos riscos. A Polícia Federal não pode depender da vontade de que venha um governo que não goste da maneira como ela vem conduzindo ou das investigações que ela vem fazendo e ele possa dizer que vai trocar uma equipe inteira sem provas. A Polícia Federal não pode depender de o governo não estar satisfeito como a Polícia Federal vem atuando e dizer que vai trocar o diretor-geral. Isso são riscos muito fortes. Riscos também como não pagar diária, diminuir o orçamento, isso também existe? Isso existe. O nosso orçamento, hoje, por exemplo, 50% do nosso orçamento para pagamento de diárias é carimbado, ou seja, é destinado ao pagamento de operações de repressão a tráfico de drogas. É óbvio que repressão a tráfico de drogas é importantíssimo, mas a gente fica com todos os outros 50% para cuidar de tudo que a Polícia Federal faz. Nós não temos delegacias especializadas no combate à corrupção, nós não temos uma estrutura que seja sustentável, independentemente das políticas de um governo. Nós não temos essas estruturas montadas pelo Estado brasileiro para que ela seja sustentável ao longo prazo. Bom, eu queria conversar agora com o nosso outro convidado, o subprocurador Carlos Eduardo. Doutor Carlos Eduardo, eu li um artigo seu em que o senhor fala do perigo de termos um Estado policialesco, dando autonomia à Polícia Federal, tal como prevê essa proposta de emenda constitucional. O senhor poderia defender esse ponto de vista? Sem dúvida. Eu também gostaria de enfatizar que, como profissional do Ministério Público, eu sempre tive o melhor relacionamento profissional com a Polícia Federal. Todas as vezes em que eu trabalhei com delegados de polícia ou com outros policiais federais,
eles sempre foram muito eficazes. No combate ao crime, à corrupção. No combate ao crime, à corrupção, crime organizado, crimes de lavagem de dinheiro, de toda a natureza. Agora, é uma questão de princípio que o poder armado se subordina ao poder civil. E isso não só porque é o poder civil. As Forças Armadas estão subordinadas ao poder civil. As Forças Armadas, é até muito oportuno isso. Só podem agir a pedido de um chefe de poder. Exatamente. Aqui eu trago até, olha, o artigo 142, para que eu gostaria de ler como ele está literalmente. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, etc., etc. Esse artigo 142, ele transcende as Forças Armadas e transcende a própria figura do Presidente da República. Na verdade, a mensagem que ele quer passar é que as armas, o poder das armas, se subordina não propriamente à figura do Presidente da República, mas ao poder do voto, que é de onde emana a soberania nacional. Então não pode, no Estado democrático de direito, existir nenhuma organização armada. É claro que o juiz também tem porte de arma, se ele quiser, o procurador da República, o promotor de justiça, há várias profissões que têm porte de arma. Mas no caso da polícia, não só a arma, mas o emprego da violência é ferramenta de trabalho. Emprego da força. Da força. É ferramenta de trabalho. Ou seja, eles detêm o monopólio, ou melhor, eles são executores do monopólio da violência legítima praticada pelo Estado. Da força e da violência praticada pelo Estado. Quando ele necessita utilizar a força, e inclusive utilizar a violência para coibir uma violência dentro da lei, é a polícia que exercita isso. Agora, imagina um Estado sem a polícia. Né? E qual seria a solução? Ficar como está ou o senhor acha que deveria haver algum tipo de aperfeiçoamento na relação ou na subordinação da Polícia Federal exatamente ao ministro da Justiça? Eu entendo que cada vez que há uma interferência na atividade fim da polícia, que é a investigação, sempre há uma responsabilização política. A polícia, em qualquer país do mundo, ela é subordinada ao poder executivo. O judiciário é um poder desarmado. Toda vez que ele atua, ele precisa do poder armado, que é o poder executivo. Mas se há responsabilização política, não se entenderia que viraria uma polícia política? Não, porque a responsabilização política significa a responsabilização perante a opinião pública, perante os representantes do povo. Ela é uma polícia judiciária, né? É uma polícia judiciária. Federal. Ela está subordinada, inclusive, a cumprir ordens do Poder Judiciário. Como é que eu tenho garantias de que uma polícia autônoma vá cumprir ordens do Poder Judiciário? Mas o Ministério Público não é autônomo? O Ministério Público é autônomo, mas ele está sujeito a uma série de controles que a polícia não está. Ele tem um Conselho Nacional do Ministério Público, que tem composição externa, ele não é um poder armado e ele tem uma forma de recrutamento diferenciada, assim como também os magistrados, que são um poder, não apenas uma instituição, mas um poder. Já a polícia, ela é um instrumento do Estado de Direito e um instrumento do Poder Executivo. E qual seria o controle de uma Polícia Federal autônoma? O próprio Ministério Público Federal é um controle da polícia. E falando aqui sobre... O Ministério Público é um controle... Alexandre, não há atividade mais controlada do que a investigação feita pela Polícia Federal. É uma investigação controlada pelo Ministério Público, controle externo é uma das funções. Pelo juiz que preside o pela própria defesa, pelo Judiciário, pela Corregedoria Interna. Pelos recursos dos investigados, na defesa, dos suspeitos. Pela Corregedoria Geral da União. O Ministério Público, hoje, Tribunal de Contas, tem os seus controles? Tem, porque é por bem do Estado. Mas a Polícia Federal tem muitos mais controles constitucionais e legais do que o Ministério Público. Agora, é bom deixar claro que os delegados, que a Polícia Federal não deseja trabalhar sem controle. O controle na investigação é necessário, é salutar. Esse controle nos dá
perante a sociedade a garantia de que estamos fazendo um trabalho excelente, porque esse trabalho está passando pelo crivo de várias instituições. A própria Lava Jato está aí desde há 2 anos, com várias fases, e passando pelo crivo dos principais juristas desse país e se sustentando. Porque são controles que estão sendo exercidos. Sobre esse argumento do Estado armado, acho muito complicado confundir a Polícia Federal, uma agência que deveria ser uma agência de Estado, de controle do Estado, com as Forças Armadas. Não é a mesma instituição, não tem as mesmas atribuições constitucionais. Uhum. Seria risível achar que uma corporação com 12 mil homens, diluídos no Brasil inteiro, menor do que a Polícia Civil do Distrito Federal em efetivo, seria uma ameaça à democracia se ela estivesse ligada, se ela não estivesse sob o controle político. Então vamos falar sobre a ameaça política das investigações da Lava Jato, com base no que declarou um colega seu, que hoje é ministro da Justiça, e alguém que hoje é o seu superior no Ministério da Justiça, o novo ministro Eugênio Aragão, mas isso logo depois do intervalo a gente já volta. Voltamos a discutir, em tempos de Lava Jato, a autonomia da Polícia Federal. Logo depois de assumir, o novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, oriundo do Ministério Público, faz parte da carreira do Ministério Público, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que se houver cheiro de vazamento, que mesmo sem provas ele troca toda a equipe. Vamos ver na íntegra a declaração dele. O título da entrevista foi "Cheirou vazamento, troco toda a equipe". Cheirou vazamento de investigação por um agente nosso, a equipe será trocada toda. Cheirou, eu não preciso ter prova. Como é que a Polícia Federal recebe isso, o senhor que é diretor da Associação de Delegados da Polícia Federal? Nós recebemos até entendendo que era uma desses memes de internet, que o ministro da Justiça jamais iria falar que iria afastar sem provas uma equipe de investigação. Investigação policial é algo muito sério para eu afastar com um cheiro de vazamento, e principalmente enfatizando sem provas. Fomos vazamentos. Quando até brincamos, cheiro de vazamento, e estamos sentindo cheiro de intervenção, porque é surreal que tenha havido na primeira manifestação pública do ministro da Justiça uma frase como essa. A gente esperava o contrário, esperava que ele viesse a público dizer que dará mais condições da Polícia Federal trabalhar, será a favor da PEC 412, que garante, que inclusive retira do próprio governo da ocasião, não desse governo, mas é importante dizer que de qualquer governo, essa desconfiança de que irão fazer ou de que irão O ministro anterior era alvo de críticas do PT por não pôr o dedo na Polícia Federal, o ministro José Eduardo Cardoso, que agora é advogado-geral da União. Como é que a Associação de Delegados via a administração do anterior ministro da Justiça, Cardoso? A administração do ministro Cardoso foi uma administração em que ele nunca se manifestou diretamente contra a atuação da Polícia Federal. Houve alguns momentos em que se noticiou na imprensa que ele teria ligado para pessoas que teriam sido presas pela Polícia Federal para saber se os agentes os trataram de maneira condizente. Isso que é normal. Até aí perturba um pouco de ver um ministro da Justiça tendo essa atitude proativa, mas até aí estamos tranquilos, estamos trabalhando. Ele nunca deu uma declaração como essa que é perturbadora. Nunca houve suspeita de vazamento? Antecipando para... As suspeitas de vazamento da Polícia Federal, a Polícia Federal é a favor de qualquer... Não, vazamento que eu digo é, digamos, o ministro, ao saber de uma operação, suponho que seja avisado das operações,
ter antecipado para alguém. Seria leviano, da parte da Associação dos Delegados de Polícia Federal, dizer que houve... o ministro, existe um decreto em que o ministro da Justiça, qualquer que seja ele, tem que ser informado das movimentações de policiais no Brasil inteiro, acima de 10 policiais, acima de determinados quantidade de dias que vão ficar fora. Por isso eu fiz a pergunta. Então, ele sabia, sim, das movimentações. Seria leviano da parte dos policiais, dos delegados de Polícia Federal, dizer que ele fez algum tipo de vazamento, fez algum tipo de intervenção para prejudicar as investigações. Nós não temos nenhum elemento. Só que existem mecanismos e são esses os mecanismos que nós queremos aperfeiçoar para que não seja possível sequer a cogitação desse tipo de atitude. Desculpa. Bem, eu pergunto sobre a atitude do seu colega de dar essa declaração a respeito de afasto mesmo sem prova. Ele é, nesse momento, o ministro da Justiça. Eu não quero me manifestar sobre a frase dele, que pode não ter sido muito feliz. Agora, é evidente que, se há vazamento, a responsabilidade política é dele. E parece que há um consenso entre as pessoas bem informadas no Brasil de que, ao longo da Operação Lava Jato, houve inúmeros vazamentos. E o ministro Cardoso foi responsabilizado pelo PT, por exemplo. Exatamente. Houve inúmeros vazamentos e, com uma agravante, é que vazamentos também frequentemente seletivos. E houve um vazamento recente que tem todas as características, não posso atribuí-lo à Polícia Federal. O da conversa da presidente Dilma, por exemplo, com o ex-presidente Lula. Que tem todas as características de ter sido uma escuta ilegal e de ter sido também dado a público ilegalmente. Pelo menos há controvérsia a esse respeito. Portanto, me parece natural que um novo ministro da Justiça queira colocar fim a esse tipo de prática. E nós estamos assistindo... A declaração dele seria, digamos, para dar um susto ou um aviso. Talvez para dar uma advertência de que esse tipo de atividade não pode continuar. Isso é punido criminalmente na lei de escuta telefônica. Ou seja, de onde isso vier, é preciso investigar. E nós temos visto que, nas várias vezes em que tem havido vazamento, tem-se ordenado a investigação e os culpados não têm aparecido. As investigações dificilmente chegam aos culpados, porque provavelmente são investigações feitas pelos próprios interessados em que os culpados não apareçam. É a Corregedoria que faz esse tipo de investigação? A Corregedoria que faz e fez sempre esse tipo de investigação. A Polícia Federal não tem nenhum problema em fazer as suas investigações, em cortar na carne se for necessário. A Polícia Federal, a Corregedoria da Polícia Federal... Agora mesmo o japonês... Agora mesmo o japonês. No caso da Monte Carlo, cortamos na carne com alguns servidores sendo demitidos. A Polícia Federal totalmente contra vazamento e eles são todos apurados. Seria por parte de advogados os vazamentos? E é essa a dificuldade. O vazamento, o inquérito, ele passa na mão de muitas pessoas. Sim. Ele tem toda a equipe, depois tem, quando cai o sigilo, quando vem a defesa para o inquérito, os advogados, passa pelo Ministério Público, passa pelo Judiciário, todos que têm humanos. Todos que têm humanos. Me parece que essa situação do ministro quer jogar na conta da Polícia Federal vazamentos, e isso nós vamos repudiar sempre. Nós vamos apurar e, se houver, sim, vazamentos, nós temos mecanismos para expulsar essas pessoas do Departamento de Polícia Federal. Eu vi que o senhor concordou quando ele falou que passa por muitas pessoas. É verdade, passa por muitas pessoas. Agora, essas investigações, elas precisam apurar. Elas não podem... O vazador, seja ele quem for, seja ele policial, seja o Ministério Público, seja um funcionário da Justiça, ele não pode se beneficiar desse, vamos dizer, desse coringa de que isso passa pela mão de muitas pessoas. Essas investigações têm que chegar aos culpados. E elas não chegam. Normalmente elas não chegam. E às vezes as investigações, as operações chegam antes aos alvos. Também é um outro tipo de vazamento, para beneficiar aquele que é suspeito de algum crime. Né? Eu gostaria de acrescentar também que nesse conjunto de informações, é estranho que a polícia reivindique a autonomia num momento histórico
em que ela desfruta da maior autonomia que ela jamais teve na sua história. Nesses últimos anos, nunca ela executou com tanta liberdade e com tanta frequência tão grande número de operações sem interferência, seja do executivo, seja de quem quer que seja. E que isso me leva à conclusão de que, pelo menos na sua atividade... Bom, a PEC é de 2009. Sim. Sim, existem várias PECs nesse sentido. Deputado Alexandre Silveira, 2009. Isso. Mas esse é o momento em que há um certo movimento sindical no sentido de promover essa PEC. Agora, é um momento assim, de rara prestígio da Polícia Federal e de rara autonomia na atividade investigativa dela. Agora, ela querer autonomia financeira e orçamentária significa coitadinha da saúde, coitadinha da educação, coitadinha de todas as prestações que o Estado tem que ter. Quer dizer, se então a atividade do Estado, se a economia vai mal, se a arrecadação vai mal, o orçamento da Polícia Federal não vai sofrer, porque ela será autônoma, e às custas de quê? Às custas da educação, às custas da saúde, às custas do saneamento básico, porque a investigação criminal é mais importante do que a saúde da população. Muitíssimo, nosso tempo está se esgotando. Mas, Alexandre, é muito claro isso, dizer isso, que vai faltar dinheiro para a educação, dinheiro para a segurança. A ação da Polícia Federal justamente garante que esses recursos cheguem aí na educação, cheguem na segurança, cheguem na saúde. Porque impede desvios ou vai atrás dos desvios. A Polícia Federal é investimento do Estado. Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou, o assunto pode ir longe, é polêmico e nós estamos preocupados em combater o crime e a corrupção e mudar essa cultura para que isso não se repita e que tenhamos instituições fortes para isso. Muito obrigado, promotor, muito obrigado, delegado. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela central de atendimento ao telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecoaglobonews.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.